Olá, queridos, graça e paz seja com você, comigo, com todos nós. Deus te abençoe. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal, porque eu preciso que você se inscreva e deixe o seu like e nos acompanhe. Nós estamos recentes e precisamos que você nos ajude a proclamar o Evangelho de Jesus, a Bíblia. Você pode me perguntar, mas o que é a Bíblia? O que tem a Bíblia? Será que ela nos oferece coisas boas, mas muito boas? Sim, ela oferece coisas que o mundo e o estudo secular não oferece. Eu sou testemunha disso porque é o livro que eu mais leio na minha vida. Foi onde eu aprendi a te amar. Foi onde eu aprendi a estar com você. Foi onde eu aprendi a dizer a você que é tão bom viver em paz. Foi com a Bíblia. Então eu estou com ela aqui e eu quero ler para você o que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Seu autor é Deus. Mesmo seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Entender isso é muito importante para o bem e o aproveitamento do ser humano. Nossa atitude com a Bíblia mostra a nossa atitude para com Deus. Sendo a Bíblia a revelação de Deus, ela revela a vontade de Deus. Rejeitar a Bíblia é rejeitar a vontade de Deus. Isto é fato. Por que rejeitar a Bíblia é rejeitar a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que, como diz a sua palavra, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção daquilo que se espera. Confiar na Bíblia é confiar na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita justamente para nos ensinar como nós devemos viver. A Bíblia nos ensina como nós devemos servi-lo. A Bíblia nos ensina como nós devemos suportar os nossos irmãos. A Bíblia nos ensina como nós devemos também amar o nosso próximo e até os nossos inimigos. A Bíblia nos ensina a ser paciente. A Bíblia diz: sede paciente na tribulação e na oração perseverante. A Bíblia diz também que a palavra do Senhor, ela é o pão que alimenta. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então nós nos asseguramos de que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Se Jesus é o pão vivo que desceu do céu, nós precisamos nos alimentar deste pão. A Bíblia também nos diz que as aflições do justo não são para se comparar com o peso de glória, com aquilo que nos aguarda. Promessas que tem na Bíblia são promessas que nos asseguram a confiar cada dia mais no Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou contigo e não te deixarei. Está na Bíblia, é a palavra do Senhor Jesus. Nós temos que ter atitude, irmãos, como tive Neemias. Quando alguém tenta tirar Neemias do foco, Neemias diz: eu não vou descer. Eu estou fazendo uma grande obra e por essa razão eu não vou descer. A Bíblia nos ensina que nós não podemos retroceder. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos omitir. Se a Bíblia é o mandamento de Deus, obedecer a Bíblia é obedecer a Deus. Você pode me perguntar: e por que muitos não obedecem a Bíblia? É porque nós somos seres humanos. Nós somos homens e mulheres sujeitos às paixões. Somos homens e mulheres que estamos sujeitos a qualquer coisa nessa vida. Só que deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos diz: justificado, pois, pela fé, tenhas paz com Deus. Jesus é quem nos justifica.
Hoje, pela morte de Cristo, nós não somos condenados, nós não somos mais não estamos mais no estado que nós estávamos antes. A Bíblia diz que nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. Nós temos um que nos condena, que é Satanás, que aponta o dedo para todos nós, que nos julga, que nos calúnia. Nós temos esse nosso adversário, não é verdade? Mas nós temos Jesus, o justo juiz. O Senhor Jesus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de escolher. Diante de nós está uma porta. A Bíblia diz que largo é o caminho, estreito é aquele que leva para o céu. A Bíblia também vem nos dizendo que a nossa vida como servos de Deus não é um mar de flores, não. Mas a Bíblia também vem nos dizendo que Jesus, ele tem o poder para transformar. Ele tem o poder para mudar. Eu quero ler na Bíblia, na palavra do Senhor, em Jeremias 18, uma palavra espetacular, uma palavra fantástica para todos nós. Olha o que a Bíblia diz. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou-se a fazer outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? É isto que nos assegura, é isso que nos dá a segurança pela palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque este oleiro, ele estava fabricando um vaso de barro. Esse vaso de barro, o oleiro só deixaria ele, só separaria ele a partir do momento que ele estivesse perfeito. E Jesus disse para Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias e diz assim: acaso não poderei fazer de vós como o vaso que fez este oleiro? Porque quando ele estava fazendo o vaso se quebrou. Israel precisava muito rápido de uma perfeição antes que o barro endurecesse e perdesse então a forma. Antes que isto acontecesse, era necessário então que aquele barro fosse amassado novamente para até que se tornasse um vaso perfeito. Por que a Bíblia nos fala isto? É porque muitas das vezes nós precisamos ser amassados. E não é uma nem duas vezes. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos ser amassado novamente para que este vaso se torne perfeito. Pessoas que não obedecem à palavra, pessoas que não obedecem aos seus líderes, pessoas desobedientes nos corais, nos departamentos, nas igrejas, pastores que acham que podem tudo, precisa ser amassado, precisa ser quebrado. E descer a casa do oleiro, desce a casa do oleiro. Muitas das vezes nós não queremos descer. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós estamos num patamar, num nível, que não é preciso mais descer. Por isso, muitas das vezes, nós não oramos, nós não consagramos, nós não jejuamos. Você sabe de uma coisa? Deixa eu falar com você mesmo que está me assistindo. Você sabe de uma coisa? Que existem momentos da nossa vida que as lágrimas falam tudo para Deus o que nós sentimos? Quanto muitas das vezes você fecha a sua boca para não proferir palavras que venham machucar o seu irmão, porque ele te feriu, porque ele te caluniou, porque ele te machucou, e você dobra o seu joelho e diz: Senhor, tem misericórdia. Você sabe que tem pessoas que dizem: eu não perdoo,
precisa descer para ver como é feito o vaso nas mãos do oleiro. E por que a Bíblia? Porque a Bíblia ensina, ele diz assim, olha, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo agora. Você que talvez entrou agora, está me assistindo. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Pastor, nas mãos de quem? Do oleiro. Se nós, servos de Deus, viermos a ter algum defeito, tem que ser nas mãos do oleiro. Por que nas mãos do oleiro? Porque nas mãos do oleiro tem jeito. Ele amassa este barro, e ainda que esse processo seja dolorido, ainda que esse processo seja honroso, ainda que esse processo seja de dores, de lutas, de perdas, mas está na mão do oleiro. Talvez você esteja se reclamando por algo que você perdeu. Talvez você esteja reclamando dessa enfermidade, desse emprego que foi perdido, dessa pessoa que se foi. Está querendo desistir de tudo. Não faça isso, me ajude. Vamos segurar um nas mãos do outro e vamos estar nas mãos do oleiro. Não se esqueça que você está nas mãos do oleiro. Não deixe que isto venha sair do controle das mãos do oleiro. Um dia esse vaso, o oleiro vai transformar esse vaso perfeito e vai colocar no lugar de destaque. Eu estou aqui hoje com você, queridos. Meu amado, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você jovem. Você pensa que para mim chegar onde eu estou hoje com você aqui foi fácil? Você pensa que é fácil o meu dia a dia? Não. Mas nós estamos nas mãos do oleiro. Quantas vezes eu e você já fomos amassados? Já fomos amassados por mãos de pessoas. Quantas vezes as pessoas já te desprezaram dentro da sua própria igreja, na sua família? Quantas vezes você já não foi desprezado pelos seus irmãos? E quando você se encontra pregando o Evangelho, cantando um hino de louvor, dizendo às pessoas que você ama elas, que você é servo e serva de Deus, o seu sorriso estampa-se quando você sobe no altar de Deus para ministrar a palavra de Deus. Sabe o que significa isto? É que o oleiro amassou o barro. Mas esse barro não ficou amassado para o resto da vida, não. Esse barro foi transformado em um vaso. E um vaso de honra. Aleluia. Vaso de honra. Ele faz. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eu poderia falar um pouco mais profundo deste texto, porque as parábolas nesse capítulo, provavelmente escrita durante os primeiros anos do reinado de Joaquim, ilustram a soberania de Deus para lidar com a nação. Deus tem o poder de amassar o barro. Eu poderia falar tantas coisas difíceis, mas a palavra que eu tenho para você
E aonde quer que eu esteja, é uma palavra simples, é a palavra que você entenda. O Senhor Jesus nos formou do pó da terra, do barro. Ele é especialista em vaso. Por que você está me assistindo? Porque você é um vaso escolhido nas mãos de Deus. E este vaso, ele está nas mãos do oleiro. O que ele está dizendo aqui é que se esse vaso se quebrar, trincar ou ter algum defeito, ele sabe cuidar, ele sabe amassar e fazer de novo outro vaso. Você e eu, nós precisamos de quê? Nós precisamos nunca esquecer de que o oleiro é Jesus. Nunca nós podemos esquecer de que quem está sobre o controle deste lugar é Jesus. Que lugar? A casa do oleiro. Irmãos, vamos para a casa do oleiro. Vamos estar nas mãos do oleiro. Vamos nos entregar, nos humilhar nas mãos do oleiro. O oleiro, ele tem capacidade para mudar essa história. Nunca nós vamos ser decepcionados se nós confiarmos no Senhor Jesus. Ser crente não é um mar de flores. Ser crente não significa que nós não temos problemas. Não significa que nós não choramos. Ser crente em Jesus não significa que nunca nós vamos ter dificuldades financeiras e até espiritual. Não. Ser crente em Jesus é demonstrar que Ele pode todas as coisas. A confiança no Senhor Jesus, nas lutas. Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do oleiro. Por isso ele disse uma certa vez: por que tu estás abatida, minha alma? O oleiro tem o poder, a capacidade de quê? De transformar esse vaso, amassar esse vaso e devolver para o lugar certo, aonde ele deve estar. Por que tu estás triste? Por que tu estás desesperado? Por que tu estás preocupado? Sem forças? Olha, se dependesse de mim, eu não tinha força, mas a minha força vem do Senhor Jesus. A minha força está em Deus, a minha fé está em Deus. Fé em Jesus. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Aquele que libertou o povo, aquele que transformou a água em vinho, aquele que alimentou pessoas, aquele que curou o doente. Que Jesus é esse? Aquele que ressuscitou Lázaro de 4 dias, a filha de Jairo. Que Jesus é esse? Aleluia! Que Jesus é esse? Aquele que sofreu, que foi perseguido, maltratado, cuspido, chicoteado, que quando sentiu sede deram vinagre para ele beber. Penduraram, crucificaram Jesus. Depois de morto, levaram a uma sepultura, colocaram uma pedra.
Os guardas, as pessoas ficaram guardando para não roubar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que este oleiro, no terceiro dia, o túmulo estava vazio. E ele te pergunta agora: acaso eu não posso transformar as suas lágrimas em sorriso? Eu não posso transformar esse sofrimento em alegria? Ele pergunta agora: acaso eu não posso fazer de vós como fez este oleiro com o vaso? Se Jesus tem o poder, se Ele é o centro de tudo, aquele que criou o universo, aquele que fez tudo, e quando foi para fazer o homem do pó da terra, houve-se uma reunião celeste. E no livro de Gênesis nós vamos ver quando a palavra do Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós não somos qualquer pessoa, não, nós somos criaturas de Deus. E a Bíblia diz que nós que aceitamos a fé, nós que nos voltamos a Cristo, foi nos dado o direito de ser chamados seus filhos. Se somos filhos de Deus, para que correr de um lado para o outro, buscando solução para o problema? Aonde a nossa solução está? Em Cristo Jesus, no oleiro. Que bom, né? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Só basta a gente querer, a decisão é nossa de tocar em Jesus, de se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se aproxima e toca em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e entre a multidão, Jesus disse: alguém me tocou. O que está faltando para você tocar em Jesus? Eu quero orar por você nessa hora. Você que tem me pedido oração, as pessoas que têm me pedido oração, pessoas que estão enfermas, precisando de um milagre, eu quero orar com você. Deus se compromete a te abençoar. Não é eu que vou te levantar desse leito de enfermidade. Não é eu que venho te trazer de volta o sorriso. Não é eu que vou te trazer de volta aquilo que você já perdeu. Mas uma coisa eu quero te dizer agora. O dom mais precioso, uma das coisas mais lindas que você pode ter hoje é o sorriso, a paz. Você não pode trazer mais, você não pode ter de volta o seu ente querido. Você não pode ter de volta uma série de coisas, porque se Deus tirou, foi Ele que fez, Ele tirou. Se Deus tirou esse emprego, Ele vai te dar um novo, muito melhor. Deus pode fazer o seu nome ser soprado nessa terra. Deus pode te dar autoridade nessa noite, te dar autoridade para repreender. Jesus disse: eis que vos dou autoridade. A autoridade vem do oleiro, a autoridade vem desse homem chamado Jesus. E a Bíblia nos ensina que essa autoridade, ela é eterna. Essa autoridade, ela jamais passará. Se nós cremos em Jesus, diz a Bíblia, Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Vamos orar. Ore comigo. Se puder, feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, eu apresento vidas. Em o nome de Jesus, pessoas que estão enfermas, precisando de milagre, cura. Pessoas que estão precisando, Senhor, de bênção na sua vida. Coloca de volta, traz de volta o sorriso no rosto. Uma palavra, um cântico novo. Sonda esse coração, esquadrinha, Senhor. Limpa este corpo, amassa este barro
e transforma num vaso perfeito e coloca, Senhor, na prateleira aonde todos vejam o milagre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilha e vamos estar juntos, que juntos somos mais fortes.